Bom dia, meus amados. Tenha uma manhã aí alegre na presença de Deus. Que você venha tomar posse das bênçãos de Deus para você e para sua casa, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês hoje, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, está dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui está na tradução NVI, amém? No que vocês têm se posicionado, o que você tem pensado, no que a sua mente está voltada. A sua mente ela está voltada para as coisas de Deus, o seu coração deseja conhecer a presença de Deus, deseja ter uma intimidade com Deus, ou você vive mais voltado para si mesmo, voltado mais para as coisas da carne. Em Gálatas 5,19, ali a Bíblia vai dizer que as obras da carne é imoralidade sexual, é impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí está dizendo no 21, Gálatas 5,21, eu advirto que antes já vos escrevi, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? O que está na sua mente? O que você tem pensado? O que você tem declarado? Qual é a sua esperança, a sua confiança? Em 2 Coríntios, ali no capítulo 13, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: examinar-vos, pois, o homem a si mesmo. Amados, examine o que você tem falado. Aquilo que você fala, declara no que você acredita. Você fala aquilo que está no seu coração. As suas palavras, por suas palavras, você vai ser aí justificado ou condenado. Mateus 12:37, porque as suas palavras vão revelar verdadeiramente se você crê no Senhor ou se você não acredita em Deus, através das suas palavras. Em Gálatas 5:22, a Bíblia vai dizer: mas o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas carnes, suas paixões e seus desejos. Amém? Se você está em Cristo, meus amados, ali os seus desejos e as suas paixões já caíram por terra. Você está na vitória, você está em Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, você aniquila ali os frutos da sua carne. Ou você se fortalece no poder do Espírito Santo e as obras da sua carne caem por terra, ou você se fortalece nas obras da carne e aí você é dominado pela carne, você não agrada a Deus. Amém? Romanos 8:8 vai dizer, que aquele que está nas obras da carne, o homem carnalmente, ele não pode agradar a Deus. Você tem que estar no Espírito. Você tem que andar de acordo com a vontade de Deus para você agradar ao Senhor. Amém? E li em Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, 45, ali está dizendo: toda árvore é reconhecida por seu fruto. Ninguém colhe figos de espinho, nem uvas de ervas daninhas. Amém? A árvore, meus amados, ela vai produzir o fruto. Ela foi plantada e o pé de mangueira vai produzir manga. O pé de abacate vai produzir abacate. O que Lucas está querendo nos dizer aqui, dizer para mim e para você, que as suas obras vão determinar qual fruto você está produzindo. E pelos frutos que você está produzindo, você pode examinar a si mesmo para ver se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Se você tiver mais prazer em amar as obras da carne, você está, meus amados, servindo ao inimigo. Mas se através da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, você crucificar as obras da sua carne, você vai estar servindo a Jesus. Amém? Gálatas 5:16. Viva pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. Nós lemos aqui para vocês o Lucas no capítulo 6, no versículo 44. Mas o Lucas no capítulo 6, no versículo 45, ali vai dizer algo interessante. O homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas maus do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? A sua boca vai declarar o que há no seu coração
e no que você acredita. Se você examinar a si mesmo, pedir a Deus para derramar uma graça para você examinar a si mesmo e você prestar atenção nas suas palavras, você vai ver que as suas palavras ou ela glorifica o Senhor ou ela glorifica o inimigo. Se você glorificar o Senhor, você vai viver de acordo com a palavra de Deus. Mas se você viver de acordo com a sua vontade, você vai viver de acordo com as obras da carne e você vai glorificar o inimigo, porque o que está no seu coração sai na sua boca. Por isso a importância de você encher o seu coração com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras. Quando você declara a palavra de Deus, você enche o seu coração com a palavra de Deus. E a boca fala o que o coração está cheio. E quando você enche o coração com a verdade da palavra de Deus, você vai dar frutos de acordo com a vontade de Deus. Tiago vai dizer ali, no capítulo 3 de Tiago, ali no versículo 10, 11, 12, Tiago vai dizer, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está dizendo, está errado. Olha o que diz no versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou uma água produz, meus amados, ali, água doce, ou essa água vai ser aí uma água amarga. Essa fonte ou vai produzir água doce ou essa fonte vai produzir água amarga. Amém? Vai depender o quê? Do que está brotando dessa fonte. E essa fonte, meus amados, quando se fala de nós, está falando do nosso coração. O que estiver no nosso coração vai brotar na minha boca e vai brotar na sua boca. Por suas palavras, por nossas palavras, meus amados, nós testemunharemos ou a favor do Senhor ou contra o Senhor, ou a favor do reino de Deus ou contrário ao reino de Deus. Amém? E no versículo 12 ele vai dizer, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produz água doce. Amém? Se você falar somente palavras de derrota, você não vai produzir coisas boas na sua vida. Mas por outro lado, se você falar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, você vai viver na vitória e vai colher a vitória. Porque quando você fala a palavra de Deus, você é abençoado, você traz à existência aquilo que Deus diz. Deus diz ali em Isaías 55, no versículo 10, 11, 12, que após a palavra de ser liberada, ela não volta vazia. E quando você libera a palavra de Deus, meus amados, ela vai trazer para você um fruto. Então enche o seu coração com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra de Deus, você vai ser abençoado, você vai tomar as melhores decisões. Examine as suas palavras. As suas palavras, elas vão determinar em quem você tem confiado. Se você tem confiado em si mesmo, se você tem confiado em Deus. Quando você confia em si mesmo, em suas próprias obras, você confia no inimigo, porque o homem natural não pode agradar a Deus, mas aquele que confia em Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meus amados, ele produz em você bons frutos. Nós já lemos ali, em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Esses são os frutos que vêm através do Espírito Santo de Deus. Quando você firma na verdade e declara a palavra de Deus, você produz bons frutos. Por isso, examine a si mesmo, examine o seu coração, examine as suas próprias palavras e vê se você tem falado palavras de fé, palavras de vitória ou palavras de derrota. Se você estiver falando palavras de derrota, repreenda essas palavras e comece a declarar a palavra de Deus, para você viver de acordo com a vontade de Deus, para você tomar posse daquilo que Jesus tornou legal para você. Jesus já garantiu a sua vitória e quando você firma na palavra de Deus, você entra nessa vitória, você compreende que você é um vencedor. O Espírito Santo habita em você e através do poder do Espírito Santo, a sua velha natureza não tem poder. Você não é dominado pela carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, você passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Seja uma árvore frutífera, enche o seu coração com a verdade da palavra de Deus e dê frutos de acordo com a palavra de Deus, e você será uma pessoa bem-sucedida na face da terra, porque você vai firmar sobre a palavra de Deus. Jesus vai dizer, aquele que ouve a palavra
palavra de Deus e pratica, edificou a casa sobre a rocha. Quando você praticar a palavra, você pratica declarando a palavra. E quando você começa a declarar a palavra, ela entra no seu coração. E quando ela entra no seu coração, você vai viver por aquela palavra, a palavra que sair da sua boca, quando ela sair do seu coração, ela vai trazer vida para você, se estiver firmado na palavra de Deus. Por outro lado, se no seu coração tiver o ódio, a ira e os frutos da carne, ela vai trazer morte para você. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Quero orar para vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando todos os ouvintes, seus familiares, que eles venham se render diante da tua presença, que eles venham ser guiados pelo teu Espírito, que eles venham dar muito frutos, que eles venham viver de acordo com a tua palavra e com a verdade das suas escrituras. Eu declaro, Pai, a vitória na vida de todos os ouvintes. Amém, Jesus.